O que é, afinal de contas, uma Constituição? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta gerou um dos maiores e mais importantes debates da história do direito. E é exatamente esse debate que a gente vai desvendar hoje. Tudo começou com uma única pergunta, bem provocadora, feita há mais de um século. E ela colocou frente a frente algumas das mentes jurídicas mais afiadas da história. Para a gente entender o que uma Constituição realmente significa, vamos mergulhar nas 3 grandes respostas que surgiram desse conflito. E vamos ver como essa batalha de ideias acabou mudando o mundo do direito como a gente conhece. O nosso ponto de partida é com Ferdinand Lassalle. Ele olhava para a sociedade e enxergava a Constituição de um jeito bem diferente. Para ele, não era sobre o documento, mas sobre a realidade nua e crua do poder. Para o Lassalle, a Constituição de verdade é a soma dos poderes que realmente mandam em uma nação. Pensa só, o poder dos bancos, do exército, da indústria. O texto escrito, para ele, era só um detalhe, uma coisa secundária. Ele foi tão direto a ponto de dizer que, se o texto da Constituição não bate com a distribuição real de poder na sociedade, ele simplesmente não serve para nada. Vira letra morta. E essa analogia dele é perfeita, né? A realidade, na visão dele, sempre, mas sempre mesmo, se impõe sobre o que está escrito no papel. Só que essa visão, que quase ignora a força da lei, estava prestes a encontrar um oponente de peso. E aqui entra em cena Hans Kelsen, com uma visão que era o extremo oposto. Para ele, essa ideia de misturar a Constituição com a realidade do poder era um erro básico, fundamental. O Kelsen queria, digamos, purificar o direito, tirar qualquer contaminação da sociologia ou da política. Na cabeça dele, o direito tinha que ser uma ciência pura, e a Constituição era o seu objeto de estudo mais nobre. E essa é a alma da teoria pura do direito do Kelsen. A Constituição é a regra máxima do jogo, é a fonte de onde todas as outras regras tiram a sua validade. Simples assim. O Kelsen imaginou o sistema jurídico como uma grande pirâmide. Olha que interessante. Lá na base, a gente tem os atos mais simples, como os decretos. Subindo, vem as leis. E lá no topo, soberana, está a Constituição. Mas o que sustenta a própria Constituição? Aí que está a grande sacada dele. Ele propôs uma norma hipotética, que é basicamente a ideia de que a Constituição tem que ser cumprida. É a premissa que faz todo o resto funcionar. Então, de um lado, a gente tem o poder real, e do outro, a norma pura. Mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Foi aí que o jurista Carl Schmitt entrou no debate para dizer que a essência da Constituição é, na verdade, política. Para Schmitt, uma Constituição não é um reflexo da realidade nem uma norma isolada. É, antes de qualquer coisa, um ato de vontade. É a decisão política mais importante de todas, como uma nação escolhe existir. E aqui está o ponto central do Schmitt. Ele fazia uma distinção. Existia a Constituição, com C maiúsculo, que seriam as poucas decisões essenciais sobre a forma do Estado, e existiam as leis constitucionais, que são outras regras importantes que estão no texto, mas que não definem a identidade da nação. Bom, então o cenário é esse. 3 visões bem diferentes. A Constituição é poder? É norma? Ou é uma decisão política? A pergunta que fica é, qual delas está certa? Ou será que a verdade mora em algum lugar aí no meio? Pois é, essas ideias todas em conflito deixam uma questão no ar. Se a Constituição não é só um espelho do poder, como é que um pedaço de papel pode, de fato, mudar o mundo real? A resposta que começou a unificar esse debate veio de um jurista alemão chamado Konrad Hess. Ele basicamente construiu uma ponte entre o realismo de um e o idealismo do outro. O Hess argumentou que essa relação é uma via de mão dupla. A Constituição precisa, sim, estar conectada com a realidade para ter alguma força, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma força normativa própria, que é capaz de influenciar e até transformar essa mesma realidade. E essa ideia de uma Constituição ativa, que transforma o mundo, abriu as portas para a visão que domina o pensamento jurídico hoje. A gente chama de neoconstitucionalismo. Esse movimento surgiu das cinzas da Segunda Guerra Mundial, sabe? Foi uma resposta às atrocidades de regimes totalitários. E ele promoveu uma verdadeira revolução. Tirou a lei do centro do palco e colocou a Constituição, com todos os seus valores e direitos fundamentais, no trono. Esse novo modelo se sustenta em 3 pilares. Primeiro, o histórico, a necessidade de garantir que a lei nunca mais seja usada para a barbárie. Segundo, o filosófico, a ideia de que valores como a dignidade humana estão acima de qualquer lei. E terceiro, o teórico,
O compromisso de fazer com que a Constituição seja uma força real presente no dia a dia. Então, a grande virada de chave é essa. O sistema jurídico deixou de girar em torno da lei para girar em torno da Constituição. Agora, tudo, absolutamente tudo, precisa ser lido e aplicado através das lentes dos valores constitucionais. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se a Constituição agora é o centro de tudo, esse centro, cheio de valores, quem, no fim das contas, tem o poder de dar a palavra final sobre o que ela significa? Bom, mas essa já é uma discussão para outro dia.